De que maneira você quer ouvir a verdade? Olá, meu nome é Karen Fagundes e estamos no programa A Verdade Nua e Crua, onde nós falamos sem filtro e quem está aqui do outro lado vai falar com nós toda a verdade. E estamos hoje falando com João Wes, que vai se apresentar, ele que está à frente de muitas organizações da Prefeitura de Caxias do Sul e hoje gerenciando, coordenando a SAMAI, que é o nosso serviço de água de Caxias do Sul, que é um exemplo a ser utilizado, em todos os municípios. Acredito que já faz 60 anos, para mais, que estamos com nosso serviço de água. Então, se apresente para o pessoal de casa, João. João Wes, um jovem de 32 anos, quase 33, segundo vereador mais votado na última eleição em Caxias, o quarto maior votado na história, e atualmente licenciado do cargo de vereador, mas presidente do SAMAI, liderando uma autarquia do município de Caxias do Sul com quase 60 anos, a autarquia completa, então agora em janeiro, os seus 60 anos, um desafio grande. A gente já foi secretário de diversas secretarias, iniciamos lá com 11 anos, mas um desafio importante para o nosso crescimento, tanto pessoal, mas acima de tudo tentando dar uma resposta à comunidade e ao crescimento de Caxias. Eu fui meio que pesquisar um pouco, e eu vi que com 11 anos você já fez aquele vereador por um dia, isso. Exatamente. E como é que foi? Muito legal, tu sabes que eu sempre tive um envolvimento na comunidade. Nós tínhamos um grande problema de alagamento no loteamento Calha, nos fundos da Avenida São Leopoldo. Na frente de casa dava 1,50 m, 1,80 m de água quando chovia. Bastante. Bastante. Em função da perimetral, ela foi construída, em alguns trechos não foi feita a questão da canalização, então foi jogada para trás dos antigos depósitos das lojas Arnos em Caxias, que hoje é uma pizzaria, tem a Caixa Econômica Federal também ali, e a gente começou a trabalhar nisso. Na escola eu sempre fui muito envolvido, no CPM, grupo de alunos, e eu fui vereador por um dia em 2005, e acabei nunca mais saindo de dentro da Câmara. Iniciei com 11 anos, fui voluntário no gabinete à época do vereador Espiandorello, fui estagiário da Secretaria do Urbanismo, voltei a ser assessor, voltei para a Câmara sendo assessor, fui secretário, sou o secretário mais jovem da história de Caxias, com 21 anos lá no governo Alceu. Voltei para a Câmara, voltei para a Prefeitura, fui candidato a vereador pela primeira vez em 24 e a gente tá nessa lida também. Mas comecei com 11 anos porque eu sempre tive um grande envolvimento na comunidade, na área onde a gente morava, na escola, tanto no Governador Roberto Silveira, que era uma escola do município, é uma escola do município, no Colégio Imigrante no 2º grau, sempre envolvido na questão política, na vida pública, mas concorrendo a primeira vez no ano passado. Mas eu digo que eu tenho no meu DNA e na minha essência a questão da vida pública, da política, tentando resolver assuntos para a comunidade, dando respostas, seja elas positivas ou negativas, mas elas têm que ser dadas. E como que foi para você receber esse cargo de gestão da SAMAI? Sabes que eu nunca imaginava ser presidente do SAMAI, como que eu nunca imaginava ser secretário do urbanismo. Eu tinha sido estagiário na Secretaria do Urbanismo em 2009, 2010 e parte de 2011. E 10 anos depois eu voltei como secretário. Eu nunca imaginava ser secretário do município, ser secretário, principalmente da Secretaria do Urbanismo. Foi a primeira experiência que eu tive no Executivo como estagiário, lá no final dos anos 2000, início dos anos 2010. E presidente do SAMAI muito menos. Evidentemente que eu já fui secretário, acho que em torno de umas 15 secretarias, é mais fácil falar, Karen, as secretarias que eu não fui secretário por algum período do que aquelas que eu fui. Eu sei do urbanismo, urbanismo, meio ambiente, gestão em finanças, receita, chefe de gabinete, agricultura, cultura, desenvolvimento econômico e mais algumas que eu me esqueci, mas que logo vem. Mas presidente do SAMAI não, até porque é uma empresa de tradição na cidade, é uma autarquia, mas considerada que nem uma empresa, tem quase 60 anos, tiveram diversos presidentes altamente qualificados, ex-prefeitos foram presidentes do SAMAI, mas tem um grupo técnico de servidor maravilhoso, que faz andar o dia a dia, aquilo que eu falava antes da gente iniciar, o presidente já não atrapalhando, o SAMAI anda e anda muito bem, mas é com muita alegria, querendo, é uma responsabilidade muito grande. A gente trabalha toda a questão da água, abastecimento de água, toda a questão de esgoto coacal da cidade, que é uma responsabilidade grande no período que a gente ficar
à frente, porque é uma empresa com tradição, que não é só referência em nível estadual, e a gente recebe muitos vereadores, os próprios vereadores de Farroupilha nos procuram muitas vezes, mas também é referência em nível nacional no que diz respeito ao tratamento de água, a qualidade da água sendo uma das 5 melhores do país, né? Recentemente saiu os dados em termos de tratamento de esgoto, também em destaque nacional, e quando você fala fora de Caxias, tanto no Rio Grande do Sul, tanto em nível Brasil, tu és presidente do SAMAI de Caxias do Sul, perante as outras empresas, né, e autarquias ligadas à água e esgoto, o olhar é muito diferente. Né? E eu vejo também nas tuas publicações, no que tu fala, nas notícias, que você traz mais técnica, né? Você fala bastante isso. Na verdade, eu mostro muito mais aquilo que acontece. A gente tem... O que diferencia a técnica com a política? Na verdade, eu sou político, evidentemente, né? Quando você vereador, né? Exato. Mas quando você ocupa um cargo público, mesmo não sendo vereador, você já é político. Você é o chamado o CC, cargo de confiança. Você é político. Mas eu sou altamente técnico em tal área e eu estou na secretaria para desenvolver tecnicamente. Tu até pode desenvolver tecnicamente, mas você é político. Você está num cargo político. Você só está naquele cargo porque algum político te convidou, né? Pode ser que troque a gestão e você não continue, então automaticamente você é político e tudo aquilo que você faz, mesmo sendo tecnicamente, tem o viés político. Mas eu nunca vou ser candidato. Sim, mas o teu chefe é candidato. Mas o meu secretário também não vai ser candidato. Bom, mas o teu prefeito, ele é político. Né? Então, conciliar essa questão, ela é importante. Eu mostro muito a realidade do dia a dia do SAMAI, porque a gente tem lá em Caxias, porque o SAMAI é a prefeitura, o prefeito tatua de ló, abre muito buraco. É necessário, mas tu tem que mostrar para a população por que você está abrindo aquele buraco. Por quê? Porque é para trazer uma água de melhor qualidade. A gente tem tubulação da década de 70, 80 de ferro, e eu mostro, enquanto a gente está aqui fazendo intervenção, pode ser mais rápido a questão do conserto, da repavimentação, mas é importante. Eu prefiro ter 2, 3 dias de transtorno em alguma rua da cidade, trocando cano e levando uma água de mais qualidade para as pessoas, do que deixar de repente passar em canos obsoletos, antigos, velhos. E a questão do esgoto é importante também. Só quem já teve o esgoto na frente de casa estourado, e eu falei isso recentemente, 1,5 metro na frente de casa, dá valor para obras de infraestrutura enterradas. Voto, enterrar cano não dá, mas traz qualidade de vida. Só quem nos acompanha hoje já teve situações de esgoto na frente de casa, céu aberto, alagamentos, sabe como são importantes esse tipo de obra. Evidente que tem que andar mais rápido, tem que ter mais rapidez, mais eficiência, assim tem que ter. Mas a gente depende também do processo de licitações. Muitas vezes ganham empresas de longe que não conhecem a realidade de Caxias, acabam abandonando. Abandona, daí vai para outra. E aí tem todo aquele trâmite, não é que nem na empresa da pessoa que terminou o contrato hoje, amanhã eu já contrato outra, não. São todos ritos que têm as burocracias que a gente tem que enfrentar. E é uma burocracia que, isso é um desafio, né, que você enfrenta, porque todo diamante, né, eu sempre digo, o diamante ele é lindo, mas ele precisou ser lapidado. Então, para você organizar uma cidade, você precisa, né, até a sua casa. Se você está em casa, você vai organizar a sua casa, você vai revirar tudo, né, você que é mulher, você me entende, para depois manter a casa em ordem. E isso acontece, né, as pessoas não vê ali os buracos, falam mal, não sei o que, mas depois não sabem. Eu trabalho na área da saúde, e o que acontece, já que você falou esgoto céu aberto, e tudo isso faz muito mal para a saúde pública, né? Agora nós tivemos as enchentes, foi ano passado, né? Uma triste realidade, e tem muitas cidades que não têm um esgoto tratado, ou bem tratado, ou não foi trocado, e encheu, né? E teve muitos casos de leptospirose, de pneumonia por aspiração daquela água, e aconteceu muito isso. Então, é importante você mostrar ao povo, ao público, olha, tem um buraco, vai demorar, né? As empresas, né, estão demorando a licitação, mas é pro bem. É pro bem, é lá na sua mesa, é lá na sua saúde, é no seu bolso, que vai te ajudar futuramente, né? E eu me considero uma pessoa totalmente política, né? Porque sou vereador eleito, licenciado, mas os meus grupos de trabalho, tanto na Secretaria do Urbanismo, que eu fiquei um grande período, a Secretaria do Meio Ambiente, e agora no SAMAI, são pessoas técnicas, mesmo podendo ser cargos de confiança ou servidores de carreira,
pessoas técnicas que conhecem o dia a dia, que chegam e falam, João, isso aqui eu acho que é uma loucura que tu estás fazendo, eu acho que isso aqui não dá, eu acho que tecnicamente isso dá, isso a gente já viu há 5, 6 anos atrás e a gente foi por esse lado. Então, o gestor, ele é político, mas a equipe ao entorno dele tem que ser técnica. Então dá para unificar, né? Tem que unificar. E eu sou da opinião que 99% das secretarias tem que ser pessoas políticas na cabeça. Mas o teu 02, teu secretário adjunto, ele tem que ser técnico. Tem que ser um técnico. Ele pode ser tanto de carreira, melhor, tá? Ou também ele pode ser alguém da iniciativa privada que veio se somar num cargo de confiança, mas ele tem que ser técnico para trazer a experiência técnica. Eu sou formado em Direito, não sou advogado, não atuo, não tenho ainda a carteirinha da OAB, mesmo estando formado há quase 10 anos, mas tecnicamente... Mas sabe, exato, né? Claro, liderei o maior projeto de regularização fundiária da cidade de Caxias do Sul. Depois de 40 anos a gente entregou título, inclusive no loteamento onde tu resides, né? Eu sou engenheiro, sou arquiteto, não, mas eu sempre estive rodeado de engenheiros e arquitetos com conhecimento na área que me deram um suporte técnico. A visão política, evidentemente, que foi minha, foi do prefeito Adiló, mas tecnicamente foi de servidores de carreira ou de cargos de confiança técnicos, né, na área que nos trouxeram suportes. E hoje, como presidente do SAMAI, qual é a tua maior crise que você já enfrentou até agora? Porque ainda é recente, né? Em janeiro, né? Em janeiro, tem 7 meses, né? 7 meses. Sabe, Karen, que eu acredito que a maior crise que eu enfrentei foi os 5 primeiros dias. Porque eu assumi dia 1º, até o dia 5 a gente estourou 4 adutoras da cidade. Nossa. E quando estoura a adutora é no mínimo 40, 50 mil pessoas que ficam sem água. Então eu acredito que foi os primeiros 5 dias assim com... não conhecendo muito, quase nada, na verdade, né? Direitíssimo, exatamente, né? A gente a turma de servidores junto com as terceirizadas corrigiam no lugar, a gente acordava no outro dia de manhã, tinha outro adutor. Então eu acredito que tenha sido o pior momento, foram os 5 primeiros dias com essas 4 adutoras que estouraram, né? Tiveram danificações na cidade, que tu entra assim cru, e aí você já enfrenta, não é uma crise, mas tipo assim, é gente ligando, é liderança comunitária, é gente pressionando, cobrando, evidente que a gente está no início do ano, tem muitas pessoas na praia, viajando, isso, aquilo com as suas famílias, mas foi a maior crise. Nós tivemos as chuvas recentemente, historicamente deu problema ano passado na represa da Ubó, mas isso a gente superou com a equipe de servidores muito. Então, para mim, a maior crise foi esses 5 primeiros dias, que muitas vezes tu não conhecia, conhecia 1% dos servidores, de repente, um pouquinho mais. Então, esse desafio de liderar nesses primeiros 5 dias. Tomara a Deus, né, que seja a primeira e a última crise, a última não tenha crise, mais, né? Evidentemente que agora, enfim, se comenta na questão da privatização do SAMAI, no estudo do governo do estado, não é uma crise, mas é uma questão que traz dor de cabeça, eles falam faz tempo, né? Eles falam que faz tempo, mas é uma crise que a gente tem que passar, mostrando para a população caxiense da região que a privatização do SAMAI é uma loucura. Você é contra isso, já deu para perceber. Totalmente. Você também falou em um outro reabastecimento de água novo, isso? Isso, a gente tem a questão... Como que isso vai impactar a longo prazo? O que vai acontecer? Nós temos 3 mananciais futuros de abastecimento de Caxias, que é o Sepultura, na região do Dalanhos e Vila Seca, o Mulada na Criúva, na Mulada, e o Piaí, que é entre o próximo ao novo aeroporto, mas o grande manancial ele fica no município de São Francisco de Paula, então seria uma terceira alternativa. A primeira e a mais viável é o Sepultura, o tamanho dele alagado, né, em termos de represa, é o tamanho do Faxinal e do Marreca junto, e a gente estima que depois que ele esteja pronto, no crescimento que Caxias vem tendo nos últimos anos, a gente tem a água para 80 anos. Olha. Dependendo só dele. Sim. Né? Mas claro que a gente tem os outros, a gente tem o Dalbote, tem o Maestra, tem o Faxinal, tem o Marrecas e vai ter provavelmente o Sepultura. E já está começando, vai começar? Na verdade, ele está em fase de estudo, nós temos um grupo interno que já delimitou. Agora, enfim, a gente está dando início a um estudo mais técnico dele para ver qual é a área exatamente, o que o SAMAI tem que comprar de áreas para fazer tanto a questão do barramento, tanto a questão do lago, para ele, enfim, se estruturar. Então, estamos numa fase bem preliminar. O João vai iniciar junto com a Adiló a próxima barragem? Provavelmente não, mas quem venha nos suceder vai fazer. E o negócio é ter o projeto pronto, é tentar buscar dinheiro fora, a fundos perdidos, em algum momento vai se concretizar. Hoje, a quantidade de água que a gente tem na cidade, a gente tem água para os próximos 30 anos,
tranquilamente, mas já tem que pensar, tomara que nesses 30 anos a gente já tenha o próximo reservatório que tenha água para mais 80, pensando, o João provavelmente não vai viver esses 80 anos, até porque tenho 30, né? Não vou viver mais que 100 anos. 100 anos tá ótimo. Eu vou viver até 112. Não, até o 100 tá ótimo. Depois eu começo a incomodar muitos parentes, netos, bisnetos, aí é melhor ir embora, né? Mas as próximas gerações, os meus netos, os meus bisnetos, a gente tem que pensar no futuro, né? E até pensando, de repente, cara, regionalmente o SAMAI, podendo, de repente, atender Flores da Cunha, Farroupilha, os municípios da região, não somente Caxias do Sul, pensando, sabe Jesus, o que vai acontecer no futuro em termos de regionalização. E nós falamos antes ali de privatização, né? O que tu acredita que impacta se acontecer? O serviço. Vamos pegar a questão da privatização aqui de Farroupilha, nós estamos em Farroupilha. Faça uma pesquisa na população daqui, quantos estão contentes com o serviço prestado e quantos não estão. Vamos a Bento, vamos a Flores da Cunha, vamos pegar municípios aqui próximos, né? Aquilo que dificulta, vamos lá, a questão da energia elétrica ultimamente, né? Olha toda essa questão. Eu sou a favor, sim, de algumas privatizações, mas não de serviços essenciais, seja eles de coleta de lixo, de água, de esgoto. E eu sou a favor, sim, um exemplo da privatização do aterro sanitário para geração de energia, isso é aquilo que o município muitas vezes não tem perna, mas não o recolhimento, esse trabalho. Sim. A destinação lá, o final bom não vai mais existir aterro, vai gerar energia que vai conseguir ser contemplada pela cidade. Então, alguns serviços, sim. Né? Um exemplo, a gente tem em Caxias, o município ainda tem no seu guarda-chuva a gerência de todo o cemitério público, 1 e 2. Sim. Né? Isso você tem que terceirizar, o município não tem mais que se preocupar em fazer exumações, né? Trabalhar a questão de enterros. Evidentemente que nós temos servidores lá que podem ser destinados para outras áreas e até mesmo fazer enfim, a gerência desse contrato. Mas a água, o esgoto e a coleta de lixo, ela tem que ser do município. Mas tem pessoas que é a favor, né? O que tu acredita que isso vai... Por que essas pessoas são a favor? Porque elas não conhecem. Porque elas não conhecem. Não têm um estudo. Não conhecem e elas não conhecem a realidade, elas não vivenciam. Né? Muitas vezes a gente tem o governo federal, o governo do estado tem essa opinião. Venha para Caxias, venha para Farroupilha, escute as lideranças e veja aquilo que está funcionando ou não está funcionando. Se não funcionasse, nós não teríamos uma Coreca com 50 anos, nós não teríamos um SAMAI com 60 anos, já dá para dizer praticamente. Né? Claro. E Caxias do Sul, querendo, é o único município com mais de 50 mil habitantes no Brasil que ainda tem o lixo, o esgoto e a água no seu domínio. E eu acho que vem bem. Evidentemente que tem que melhorar o serviço de coleta, tem que melhorar a eficiência do SAMAI. Porque às vezes também nem o servidor, às vezes, né? Exato. Muitas vezes isso eu bato de frente, as pessoas, mas não fizeram isso. Às vezes é o servidor, não é o serviço sabe, cara, que mas se tu olhar no geral, a gente tem um grupo de servidores altamente qualificados, comprometidos com o servidor. Evidentemente que sempre vai ter aquele um ou outro. Como em qualquer outra área. Na área da saúde, sempre vai ter aquele técnico da enfermagem, de repente... que é mais lento. É mais lento que o outro, que é normal. Mas esses serviços essenciais a gente tem que ter no nosso guarda-chuva. Você falou antes de urbanismo, né? Você fez a Secretaria de Urbanismo e você, junto com o Adiló, fez aquele programa Esse Terreno é Meu, isso? Exato. O que mudou na vida do cidadão? Bom, o que mudou na vida do cidadão? Trazer a escritura, né, que a pessoa possa dizer, esse terreno é meu, porque a pessoa já diz, esse terreno é meu, e por isso que o nome do programa, quando a gente escolheu, é exatamente esse. A pessoa trabalhou a vida inteira, a pessoa se dedicou, botou todos os seus rendimentos, de repente não tirou férias, botou a sua vida naquele terreno, mas ela não tem um papel que diga, olha, esse terreno é meu, ele é minha propriedade, não tem a garantia de deixar para os netos, para os filhos, essa garantia. Então, a regularização fundiária, mais do que entregar o documento, a certidão de regularização, a escritura, o papel é trazer dignidade. E com a regularização fundiária, tu consegue contemplar outras questões. Muitas vezes é o esgoto, é a água, é a iluminação, é o calçamento, é o asfalto, é uma infraestrutura. Mas lá no bairro já tem, mas de repente, um exemplo, lá no Conquista, a escola não é do Conquista, a escola é do Santa Corona, mas automaticamente a regularização ela te traz qualidade de vida. E olhar, muitas vezes, olhar o olhar das pessoas recebendo a sua escritura, a sua matrícula, ela já se paga o seu trabalho. Traz dignidade, como você falou. Tu imaginas,
tem escrituras que a gente entregou no período que fui secretário de urbanismo junto com o prefeito, que a pessoa estava esperando há 54 anos essa escritura. Pensa. É muito tempo. E o que mais nos doía, cara, era quando a gente entregava para espólio. Por quê? Porque tu imagina, as pessoas morreram na esperança de ter a sua escritura daquilo que pagaram, aquilo que trabalharam, aquilo que suaram para ter o seu cantinho, morreram e não viram a sua escritura. Então, quando a gente entregava para espólio, ainda se entrega lá através do secretário Bressan, é o que mais dói. Porque as pessoas que muitas vezes se dedicaram, a gente não teve o tempo de entregar, até porque o município de Caxias do Sul ficou 40 anos sem regularizar um terreno na cidade. E teve alguns bairros que não puderam fazer? Ou todos os bairros? Estão. Hoje a gente, quando eu era secretário do urbanismo, nós tínhamos em torno de umas 650 áreas irregulares na cidade. Hoje deve ter em torno de umas 600 ainda. Então todas têm capacidade. Por quê? Porque a gente fez uma lei moderna. A gente tinha uma lei de 2014 que não tinha regularizado nada de lotes, e a gente reproduziu exatamente na lei aquilo que trancava. Eu fui estagiário do urbanismo e eu voltei 10 anos depois como secretário. Eu pegava no braço os mesmos processos que eu levava de um setor a outro. E isso não dá para admitir. A pessoa não pode esperar 10 anos para ter uma regularização, ter uma resposta, seja ela positiva ou negativa. E aí foi quando eu reuni a equipe técnica de servidores e pedi, me listem aquilo que trava. Eles nos listaram. Bom, agora nós vamos fazer uma nova lei. Só que a nova lei nós vamos começar excepcionalizando e resolvendo essas questões que travam. Porque não adianta você ter uma lei moderna que traga tudo, mas que ela não regularize. Normalmente, a população tem que se adequar à legislação, à lei. A lei da regularização fundiária, através desse terreno é meu, ela é diferente. A lei se adequou à realidade de Caxias. Ah, entendi. Ou seja, você viu um problema e foi logo trazer uma solução, né? Porque tem que trazer. Isso é o certo, né? Uma coisa Exato. Mas durante isso teve bastante desafios, né? Qual foi teu maior desafio? Foi quebrar paradigmas internos. O medo, porque a regularização fundiária ela é totalmente diferente daquilo que você estuda e aprende nos bancos da faculdade. Ela é diferente de qualquer norma urbanística, porque a norma urbanística, tu tem um plano diretor, o arruamento tem que ter 15 metros, a calçada tem que ter os seus 2, né? A norma urbanística na regularização fundiária ela é totalmente diferente. Ou tu regulariza aquilo que está ali posto, né? Há anos, né, já consolidado, ou você não regulariza. Sim. E a ordenação jurídica também. Então o maior desafio foi mostrar para os técnicos internos que se a gente regularizasse do jeito que estava, não teria problema, que eles não seriam presos, que não teriam problema com o Ministério Público. A participação do Ministério Público, através do Dr. Adler Gelati, à época, foi muito importante para dar segurança jurídica, dizendo, olha, você pode regularizar que não tem problema nenhum. Então, o grande paradigma era quebrar essa questão interna. Vamos lá, abrir as viseiras internamente de diversos servidores, inclusive minhas também, de posições que eu tinha que de repente estavam equivocadas, que a gente construiu. E também a questão que mais ajudou, né? Tu me perguntou, mas é importante colocar, a aprovação foi a participação popular. Se tu não tem o protagonismo e a participação do povo, você não constrói nada. Então ela não é uma lei do João, do Adiló, da prefeitura, ela é uma lei da cidade, porque as pessoas opinaram. A gente fez audiências públicas, a gente consultou as pessoas, os presidentes de bairro estiveram envolvidos, as lideranças que vivenciavam e vivenciam o dia a dia lá com a sola do seu tênis, do seu calçado, né, vendo a realidade da regularização. Então, a participação popular e o protagonismo do povo ele é importantíssimo, não só para a lei da regularização, mas para qualquer ação que você venha fazer quando você está à frente de uma secretaria ou de uma prefeitura. Se nós ficarmos aqui falando de todas as secretarias que você já fez, de tudo que você já... A gente faz uns 2 dias. Uns 2 dias, na verdade, eu não fiz nada. Quem fez foi a equipe de servidores, né? Mas também pode ter sido liderada por mim, né? mas a experiência do servidor ela é muito importante para essa construção. E com a sua boa vontade, né? Desde os 11 anos, como a gente falou, sempre querendo estar à frente. Qual é o teu propósito maior nisso tudo? Mudar a vida das pessoas, trazer qualidade de vida. Tu vai resolver tudo, cara, e não, tu não vai resolver tudo, mas aquilo que tu conseguir melhorar o pouco percentualmente, né? Tu faz a diferença. Exatamente. Uma coisa que eu digo muito para minha equipe, assim, por que vamos fazer tal assunto? Não dá. Tá, mas por que não dá? Tem uma lei. Não tem uma lei. Tem um decreto. Não tem nada que regulamente. Tá, mas por que se faz assim nos últimos 20 anos?
Ah, porque quando eu comecei aqui era assim. Bom, então agora nós vamos... É a história do macaquinho que eu digo. Uhum. Todo mundo bate naquele macaquinho. Chegou uma época na Secretaria do Urbanismo que eu tinha um macaquinho. Uhum. E botava na mesa. Tá, todo mundo bate no macaquinho, mas ninguém sabe por que bate no macaquinho. Faz 20 anos que se faz assim, e não se tem nada que regulamente, se vê que tem alguma coisa que trava o desenvolvimento da cidade. Vamos fazer uma lei, vamos fazer um decreto, vamos fazer alguma coisa que discipline, que regulamente aquela situação e mexa. A coisa que eu mais gosto de escutar é o seguinte, cara, e no dia a dia do poder público. Tem uma lei, tem alguma coisa que trava e não deixa, então vamos mudar. E a coisa que eu mais gosto de fazer é mudar a lei. Que ótimo, porque eu também fiquei sabendo, né, o Mosquitinho me contou, que você, quando era do meio ambiente, também ajudou a tirar muitas árvores que não podiam ser tiradas para poder construir, ou fez uma lei, um projeto, na verdade, o que acontece? Eu sou muito que tem que preservar, nós temos que ter mata, mas tem que lembrar que Caxias... Também tem que crescer, não foi feita num deserto. Sim. Né? A gente pega o Parque dos Macaquinhos, tem fotos que não tinha uma árvore, que foram cortadas todas para hoje a gente ter aquela situação. Nós cortamos árvores, podamos sim, mas nós plantamos também muito. Isso, eu ouvi falar. Eram questões que não dava para admitir. Vamos lá, tu tinha uma laranjeira no pátio da tua casa. Você tinha que pegar, ir lá na Secretaria do Meio Ambiente, fazer um documento, senhor João, por gentileza, me deixe podar a minha laranjeira. Nossa. Uma equipe lá vistoriava, voltava, emitia o documento, tu fazia a poda, tinha que levar o comprovante, ia mais uma equipe lá vistoriar. Gente, se tu não puder fazer a poda de uma bergamoteira, de uma laranjeira no teu pátio da tua casa... Isso você agilizou, Isso, né? A gente mexeu. Então hoje a pessoa pode podar tanto dentro de casa, tanto na calçada, sem autorização. Ah, vai cortar uma árvore na calçada, vai precisar de autorização. Sim. Vai cortar uma araucária. Pode cortar araucária em Caxias? Sim, pode. A cada araucária que você corta, você tem que plantar 15 ou doar 15 mudas para a Secretaria do Meio Ambiente. Se historicamente, cara, se tivesse sido autorizado esses cortes, hoje nós teríamos no mínimo o dobro de araucárias ou de árvores nativas na cidade. Ah, vai pegar as 15, de repente não pega as 15, pega 2 araucárias, mas já é o dobro daquilo que se tinha. Claro. Então isso agilizou o processo de muitas desburocratização. Ela é muito importante. A burocracia, ela nos trava muito o desenvolvimento. Então, quando a gente consegue disciplinar e desburocratizar, é muito importante. Exatamente. Não para o gestor, claro, o gestor faz a propaganda, ele divulga, mas para o crescimento da cidade é muito importante. Um exemplo, eu vim a Farroupilha, quando era secretário do urbanismo, copiar a lei do alvará provisório. Caxias, ou você tinha toda a documentação, ou você não abria nada. Não, alvará provisório. Dá prazo 1 ano, se a pessoa mostra boa vontade e atrás da documentação, libera. Eu já tive um alvará provisório quando eu tive um salão de beleza bem interessante. Depois eu peguei o alvará definitivo. Provavelmente deva ter sido 21, 22, 23, o teu alvará provisório. Por aí, foi quando a gente... Foi nessa época. Outra questão, meu pai foi caminhoneiro a vida inteira, tá? Em cima de um caminhão. E historicamente lá em casa nós tínhamos um alvará de localização de ponto de referência, um MEI, depois virou MEI, para o pai poder tirar algumas notas durante o ano quando prestava serviço. A lei, tu imaginas que nós tivemos que transformar o nosso apartamento em comercial, porque não dava. Então também avançamos e essa também eu fui copiar em outra cidade e eu sou da opinião, Karen, que quando tu tem a oportunidade, feio não é copiar. Feio é ter a oportunidade de tu não copiar e trazer. Um exemplo, MEI em Caxias não precisa mais de alvará de localização. Vamos lá, teu salão de beleza. Para tu ter o teu alvará, tu tinha que ter o habite comercial, o APPCI, isso aqui, e provavelmente tu era MEI. Tu era MEI? Não era MEI. Hoje o MEI não precisa mais. Não precisa. Porque tu imagina meu pai caminhoneiro, e aí tu tem que trazer o teu exemplo, tem que ter habite comercial, desculpa, APPCI do nosso apartamento, para ele poder estacionar o 113 na frente do prédio, porque num prédio eu nunca vi ele colocar no apartamento um 113, tu ter toda essa documentação. Desburocratiza, agiliza. Facilita, a cidade cresce. Né? A cidade cresce. A cidade cresce. E me diz uma coisa, João, fora da política, né? Quem é o João? O que te motiva? O que ainda te dá força? Né? Deixa uma palavra aí de apoio pro pessoal. Bom, quem é o João fora da política? Um gordinho carismático, bem gringo, né? Às vezes, enquanto ainda aparece, né, o R, enquanto a gente ainda dá aquela garfiada, aquela negada no R, mas é a colônia, né? A gente sai da colônia, mas a colônia não sai. É então, aquele jovem
jovem, tenho 32 anos, vou fazer agora 33 em agosto, nesse mês mesmo, né? Tentando mudar a vida das pessoas, né? Gostando da atividade pública, mas acima de tudo gostando de pessoas. Né? Isso que eu digo, Karen, para minha equipe. Você quer trabalhar comigo, você pode trabalhar. Primeira coisa que eu te peço, você gosta de pessoas. Se você não gosta de pessoas, você não vai fazer parte da minha equipe, e nós não vamos ter um convívio muito bom, porque tem que gostar das pessoas. Tem que ter um relacionamento. Né? E o que me faz ainda andar é quando a gente anda nos bairros, no interior da cidade, e a gente vê que ações lideradas por nós, com o envolvimento da população, mas principalmente do servidor público de carreira, está mudando a vida. Vamos lá, tu resides no Conquista, e eu gosto de caminhar no Conquista, muitas vezes eu vou lá visitar tua mãe, faz tempo que eu não vou lá visitar ela, tenho que ir lá visitar tua mãe, né? Que é uma grande liderança lá do Conquista. É ver que aquilo que tu faz, as tuas iniciativas, elas mudam a realidade das pessoas, que antes de tu regularizar era uma realidade, hoje é outra. Né? Então, o olhar das pessoas, o faisar nos olhos, né, que tu vê que as ações que tu está fazendo modifica o dia a dia das pessoas, isso é o que me motiva a acordar todo dia de manhã, chegar cedinho no SAMAI e desenvolver as atividades. O João fora do SAMAI, fora da política, eu acho que não existe João fora da política. A minha namorada me diz assim, João, todos os sábados à noite tem janta em alguma comunidade, todo domingo tem almoço em alguma comunidade, seja da cidade ou do interior. Então a gente vivencia a política, vive no dia a dia. É uma vivência. No dia a dia. Então o João fora, o que o João faz para ele fora do dia a dia do SAMAI? Eu acho que poucas coisas, porque normalmente está envolvido, é aquilo que a Andréia diz, né, que é minha namorada. João não dá nem para ir no mercado contigo. As pessoas acabam parando, pedindo coisa, solicitando, né, se inteirando de algum assunto. Então a gente vivencia a política, né, no dia a dia, tanto no SAMAI, tanto fora do SAMAI. E eu adorei te conhecer, João. Quero te trazer mais e mais vezes aqui. Muito obrigada por ter nos acolhido, por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite a vir aqui no programa da TV Cidade Farroupilha, no programa A Verdade Nua e Crua. E nós ficamos por aqui. Comente, curte, compartilhe e fale para todo mundo que precisa ouvir esse cara bacana aí, conhecendo ele, se você quer trazer mais vezes ele e que tipo de programa você quer ouvir a verdade. Um beijo e até mais.